Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, aqui o pastor José Filho. Quero dizer aos irmãos que eu estou aqui através deste vídeo para prestar, um esclarecimento a pedido de muitos dos irmãos a respeito da minha saída do, do quadro de obreiros como coordenador de área aqui da nossa igreja. Porque desde o dia em que foi decretada, a minha expulsão, ou usar aqui um termo mais brando, a minha suspensão. Então, muitos irmãos estão ainda sem entender o que tem acontecido, o que de fato aconteceu, e como as pessoas que estão tentando dar uma explicação, esta explicação ela tem sido assim um tanto obscura, Não tem sido convincente, e por isso alguns irmãos, vários irmãos têm nos procurado e pedir para que a gente pudesse manifestar e dizer o que aconteceu, porque até agora tem irmãos aí que estão achando que eu fui transferido, só transferido de uma área, mas não tem nos visto mais e continuo sem resposta. Então é o seguinte, meus queridos. Primeiro que eu quero dizer, o objetivo deste vídeo não é denegrir, não é expor de forma maldosa, a vida de ninguém, mas sim dar uma explicação real do que aconteceu. Então, o que aconteceu foi o seguinte: como os irmãos são sabedores, eu sou filho desta cidade, sou filho desta igreja, e houve a necessidade de eu viajar, fiquei fora por um tempo, e após servir essa igreja como diácono, dirigente de congregação, e estando em outra região, no caso no Distrito Federal, lá ingressei no Ministério Pastoral, e retornando à nossa cidade, cheguei já com credencial, de pastor, credenciado pela CGADB, credenciado pela Convenção CEADIF do Distrito Federal. E fui indicado então para servir ao Senhor também aqui nesta igreja. E eu fui recebido, fui apresentado e indicado por alguns colegas, amigos, e fui recebido pelo nosso presidente, como até em tom de brincadeira, fui adotado como filho de ministério. Mas as coisas começaram a tomar rumos diferentes, e isso chegou ao ponto de causar algumas situações desagradáveis, e assim foi se tornando cada vez mais difícil de haver assim um entendimento. Primeiro porque eu sou uma pessoa, me considero uma pessoa um pouco comedida, uma pessoa que não gosto muito de estar naquela amizade pegajosa, aquela coisa muito extravagante, vou dizer assim. Então eu procuro ser amigo, mas dentro das limitações da ética, da moral e do respeito. E estando trabalhando nesta igreja, sempre que era possível a gente estar junto, o nosso líder sempre usava uns termos como esse que eu vou lhe dizer agora. O termo que ele usava era esse: se o obreiro que trabalhar comigo não falar a mesma língua que eu, não fica. E ele então, uma certa vez a gente estando dentro do carro dele, ele disse isso e começou a citar nome de obreiros que, inclusive, são filhos desta igreja, foram formados nesta igreja,
mas começou a citar, dizendo: olha, fulano não fala a minha língua, cadê ele? Está aqui. E assim citou vários, tantos os que são filhos daqui, quanto de outros que passaram por aqui. Mas, segundo ele, por não falar a mesma língua que ele, não ficaram aqui. E peguei então que essa mensagem fosse para mim, mas eu não consegui entender que linguagem era essa que eu tinha que falar. Mas o tempo vai passando e foi criando algumas situações, né? Foi surgindo. Fui procurado por ele por umas poucas vezes, pedindo para que eu não pregasse da forma como eu prego, porque alguns irmãos não estavam gostando. Porque, meus amados, eu sempre defendi e defendo a, a solidez do casamento, a estrutura base da família, que é o casamento, o matrimônio, e tenho defendido, tenho pregado contra o divórcio, e isso deixou ele assim um pouco, né, um tanto desconfortável. Mas enfim, fui largando mais de falar sobre isso, mas continuei ensinando da forma como eu sempre tenho feito. Quero dizer para os irmãos, eu tenho uma formação, né, conheço um pouco da área teológica, tenho um leve conhecimento também daquilo que chamamos de textos, né, ou línguas originais, e principalmente a do hebraico. E é claro que quando eu estou explicando, expondo o texto bíblico, eu faço questão de explicar segundo as raízes etimológicas das palavras, pois eu entendo que é isto que que dá veracidade à palavra, para que a gente possa saber o que é palavra com raiz e o que é apenas gírias ou dialetos. E numa explanação da palavra de Deus, eu acredito que devemos entender essas diferenças. E é óbvio, procurando explicar com base na raiz etimológica. E por alguns dos irmãos não entenderem o que é isso, a raiz etimológica das palavras, então eu fui denunciado como herético por um dirigente de uma das congregações coordenada por mim. E esse dirigente, ele entrou em contato com o nosso presidente e disse que eu era um herético e que eu estava na igreja errada e que não tinha lugar para nós dois porque ele não aceitava a forma como eu ensinava, que o presidente tinha que escolher entre eu e ele. É isso que foi passado para mim. Então o presidente achou por bem acatar, né, atender, e juntou com algo que ele já tinha vontade, né, de realizar, que era a minha retirada, né, do quadro de obreiros como coordenador de área, e realmente isso foi o que aconteceu. Ele disse que buscou confirmação com outro obreiro, também dirigente de outra congregação da nossa área. Esse outro obreiro confirmou, disse que realmente eu estava pregando umas coisas muito sem lógica. E foi dito que ele pediu para não ser revelado o nome, inclusive o presidente não respeitou isso, revelou o nome desse dirigente, mas eu vou respeitar aqui, eu não vou citar nome, vou respeitar, não vou citar o nome dele. Então, o que vem acontecendo, meus irmãos? O nosso presidente, ele alegou que tinha sido procurado por alguns irmãos, dizendo que não concordava com o meu estilo de pregação. E eu fui ver, não passou de 2, 3 irmãos, pouquíssimos irmãos, tá? Pouquíssimos irmãos. E ele nunca chegou a falar para esses irmãos, orientar os irmãos.
Não, ele sempre dava força. É o que eu fui informado, ele sempre dava força. Como no caso da denúncia, que eu sou um herético, ele disse para o dirigente que perguntou se o dirigente não tinha a gravação da minha mensagem, da minha pregação, porque bom seria se tivesse. Mas o dirigente não gravou, aí, porque eu acredito que um líder com um caráter, né, como se deve ter, teria agido diferente. Meu irmão, é o seu pastor de área que está falando, pois volte, sente-se, ouça e aprenda. Porque ele está lá para trabalhar, ele está lá para ensinar. Eu acredito que um bom líder fazia isso. E aí, meus amados, fui procurado por ele algumas vezes, pedindo para que eu não pregasse mais assim, não usasse esses termos, né? Os termos que eu tenho usado são com base na teologia e base na raiz etimológica das palavras, como eu tenho dito aqui para os irmãos. Então é o seguinte, a situação ela começa a se agravar, porque ele sabe, né, assim como muitos dos irmãos sabem, que um dos quesitos para que um pastor vindo de outra convenção seja filiado à nossa SEADEMA, é necessário 2 anos de serviço prestado no campo. Eu já passo dos 3 anos. O outro quesito é ser contribuinte, né, dizimista. E dizendo ele que foi indagado por alguns irmãos, onde foi questionado que por que eu ainda não havia sido filiado à convenção, se eu já tinha completado os 2 anos de serviço prestado no campo. Ele disse que eu não tinha sido ligado ainda, filiado, porque eu era infiel. Eu era infiel. Inclusive ele falsificou um documento, ele criou um documento onde ele assinou, ele botou para uma das secretárias assinar. Nesse documento reza que foi procurado, contribuições dizimais em meu nome não foi encontrado. Foi o que ele me disse. E ele pega esse documento, ele faz uma reunião sem a minha presença e nessa reunião com os demais pastores do colegiado, ele apresenta o documento e ele faz os pastores assinar esse documento constando como eu fui infiel, né? Como eu fui infiel. E os pastores assinaram esse documento e foi questionado lá se eu estava sabendo. Ele disse que sim, e outra coisa, que nem tinha necessidade dele me avisar não, porque eu era ciente dos critérios da nossa convenção. Eu não era inocente. Só que em nenhum momento, meus irmãos, ele me procurou para tratar desse assunto, para conversar comigo a respeito da minha infidelidade. Será por que ele não me procurou? Então, você vai saber por que ele não me procurou para conversar sobre isso. Porque ele sabia, ele não tinha o que questionar. Ele, um dia depois do culto, ele me chama, eu e a minha esposa, descemos ao gabinete pastoral e lá ele, de forma muito áspera, ele se dirigiu a mim, me chamando de infiel e dizendo que tinha sido questionado a respeito da minha filiação à convenção e que ele foi obrigado a dizer que eu era infiel, por isso que eu não fui ligado à convenção. E começou a me chamar de infiel e dizer que não devia nem estar falando comigo, porque já era para ter me tirado do quadro de obreiros, do quadro de pastor auxiliar e coordenador de área. Mas como ele era muito generoso, ele ainda estava conversando comigo, mas que ia me esperar me tolerar só até o final do ano. Aí ele disse isso, eu fui e questionei, pastor, mas o senhor procurou em todo lugar? Ele disse, em todo lugar. Eu digo, pastor, o senhor procurou até no templo central, tudo. Ele disse, rapaz, não estou dizendo que eu procurei em todo lugar? Todo lugar eu procurei. Você está duvidando? Eu digo, não, senhor, só não estou entendendo, porque há alguma coisa errada aí. Ele disse, não há nada de errado, o que há de errado é que você não é contribuinte, você é infiel. E aí, o que é que você tem a dizer? Eu digo, não, o que eu tenho a dizer... Eu quero lhe pedir perdão pelo constrangimento. Ele disse, aí é grande, o constrangimento é grande mesmo. Eu digo, e se o senhor me der mais uma chance, eu vou procurar trabalhar direitinho.
Ele disse, vamos ver como é que fica aí até o final do ano. Aí eu comecei, depois disso, comecei a contribuir, inclusive, em várias congregações da minha área, né? Eu digo, agora eu vou procurar, eu vou saber por que ele não vai encontrar. Quando ele procurar, por que ele não vai encontrar. Então, eu dizimei em algumas, nas várias congregações, né, da área que eu coordenava. Enfim, para resumir, ele fez outra reunião, agora já com o intuito, né, de me expulsar mesmo do quadro. E nessa reunião ele expôs o áudio da conversa dele com o dirigente que me acusou de ser herético. E ele então fez novamente as alegações e eu tive que pregar para eles lá cada ponto que o dirigente, que o denunciante, né, ele alegava. Aí cada detalhe eu tinha que pregar para eles lá para ser analisado se havia heresia. Até então não foi dito, não foi confirmado heresia da minha parte. E quando terminou, ele simplesmente perguntou para o colegiado, e aí, o que nós faz com o pastor José Filho? E ninguém se manifestou. Ele pegou, após eu explicar, pregar todos os detalhes ali perante o colegiado ali presente, então ele deu oportunidade para os pastores falar alguma coisa. E nessa oportunidade, um dos pastores, por sinal o segundo vice, chegou a concordar que realmente eu estou certo, porque essas coisas a gente aprende mesmo na teologia. Só que não se pode dizer, nem tudo que se aprende em teologia pode passar para a igreja, porque vai chocar, às vezes com a forma como os pastores passam para a igreja. Então, aí eu fui e perguntei, meu pastor, então quer dizer que existe detalhes que são passados, detalhes antibíblicos, que pode ser passado e que aquilo que é bíblico não pode ser pregado porque vai chocar. Então quer dizer que dizeres não bíblicos às vezes são mais prevalecentes do que o próprio conteúdo bíblico? Então foi isso que ele disse, que a gente aprende mesmo essas coisas, mas que não pode estar passando isso para a igreja não. Nem tudo pode estar passando para a igreja não, porque a igreja não tem estrutura para ouvir isso. Aí me digam, como que a igreja vai aprender, como que vai haver mudança, se nós sempre considerar que os irmãos são incapazes de absorver um conteúdo genuíno? Me digam, como que pode? Então não há necessidade de culto de ensino, não há necessidade de escola dominical para que haja uma mudança no crescimento, no desenvolvimento espiritual e conhecimento para a igreja? Então aconteceu isso. Outro pastor, para dar apoio a ele, porque a intenção ali já era mesmo me tirar, outro pastor foi mentiroso, construiu uma mentira, uma história, sem nenhum conteúdo de verdade, onde ele alegou que minha pregação realmente estava repercutindo e que ele encontrou um cidadão procurando uma congregação para congregar, porque estava saindo de uma congregação, porque o pregador estava pregando umas coisas que ele não concordava. Ele teve a curiosidade de querer saber quem era onde era a congregação que esse moço congregava e quem era esse pregador de heresia. Segundo ele, o moço falou que a congregação era Maranata e que o pregador se chamava José Filho. E eu perguntei para ele, meu pastor, e como é o nome desse cidadão? Ele disse que não teve a curiosidade de saber o nome do cidadão. Então eu perguntei, meu pastor, como é que o senhor cria uma história, cria personagem, seu personagem não tem nome? E para mim, meus irmãos, esse pastor, ele continua sendo mentiroso, até que ele me prove o contrário. Até o momento que ele me apresentar esse cidadão e esse cidadão confirmar. Por quê? Eu já investiguei na congregação, eu com outros irmãos, e não existe essa pessoa. Realmente saíram duas pessoas lá da congregação Maranata. Um saiu para a igreja adventista porque ele já tinha familiares da igreja adventista, e ele foi para a igreja adventista.
E essa pessoa tem nome, tá? Tem nome, foi o irmão Wagner. E não atribuiu a mim a saída dele, mas vocês querem atribuir a mim, vocês que eu digo, a liderança, o líder maior, né? O líder maior, que atribuir essa saída a mim. E uma irmã de 70 e poucos anos. E essa irmã, ela também tem nome, tá? Ela também tem nome. Se for preciso, eu direi o nome dela. E ela saiu e deixou claro que estava saindo desse campo, né? Desse ministério, por causa do presidente. Por causa do presidente. Foi o que ela disse. E eu, quando volta a oportunidade, ele pergunta: e aí, o que nós vamos fazer com o pastor José Filho? E todo mundo ficou calado, ninguém se manifestou. Aí eu fui e disse: pastor, pois faça o seguinte, eles não vão falar. Fale o senhor. Ele disse: não, eu não quero falar, quem tem que falar é eles, porque eu não quero ser injusto. Eu digo: mas eles não vão falar, fala o senhor, porque o senhor tem o poder da palavra. Diga o que vai acontecer comigo. Ele: não, eu não quero dizer. Eu digo: pois faça o seguinte, não me condene com base na palavra de um, dois ou três irmãos. Reúna, vá nas congregações e reúna pelo menos com os auxiliares de cada congregação e ouça eles. Depois que você ouvir eles, o senhor faça o que quiser. O senhor pode tomar a decisão que quiser, mas ouça ele. Ele simplesmente ergueu a cabeça e disse: não, não vou ouvir, não vou fazer isso. Eu digo: pô, o senhor não fazendo isso, o senhor está me tomando um direito de defesa que eu tenho. Aí ele, sentindo o peso disto que eu falei, ele foi e disse assim: eu não vou, mas se o resto dos pastores do colegiado quiser ir fazer e conversar com esses obreiros lá, pode ir. Eu é que não vou. Aí ele perguntou: os senhores querem ir? Aí eles ficaram calados. Eu digo: pastor, eles não vão. Eles não vão. Se o senhor, que é o presidente, não vai, eles não vão também. Aí, irmãos, ele pegou e contou um testemunho lá, usou até o nome do presidente da convenção, e contou um testemunho que o presidente sofreu um acidente, foi batido na traseira da caminhonete dele, e que ele ia negociar essa caminhonete com o nosso presidente no valor de R$200 mil, mas de repente o seguro liga para o presidente da convenção dizendo que ia ficar com a caminhonete, ia dar perca total e ia pagar R$290 mil. Aí ele pega, diz que teve um clique de Deus, Deus orientou ele a ligar para o presidente da convenção e dizer que Deus fez isso com ele porque ele era justo. Aí ele contou esse testemunho e disse: olha, e eu quero que os senhores falem, porque eu não quero ser injusto, não quero falar aqui sozinho para não ser injusto, porque se tem uma coisa que eu aprendi foi ser justo. Eu aprendi com o meu pastor, o meu pai no ministério. Aí citou o nome do pastor, presidente da convenção. E eu olhei para ele, e quando ele perguntou para os pastores: e aí, mais uma vez, o que a gente faz com o pastor Zé Filho? Os pastores, todos eles calados, ninguém se manifestou. Aí ele foi e disse que, eu fui e disse: pastor, eles não vão falar, faça uso do poder que o senhor tem da palavra e diga o que vai acontecer comigo. Aí ele não quis dizer. Eu digo: o senhor também não vai dizer, pois eu vou dizer para o senhor veio aqui para me suspender, mas o senhor não tem a coragem de me suspender. Por isso eu estou dizendo: o senhor não vai me suspender não, mas eu vou me retirar. Eu vou me retirar, mas eu sei que o senhor veio aqui foi para me suspender. Aí, meus amados, eu fui obrigado a dizer para ele, disse para o colegiado, eu digo: olha, senhores, esse homem que agora acaba de pregar justiça, esse homem ele fez os senhores cometer injustiça contra mim, quando ele fez os senhores assinar um documento. Vocês lembram que vocês assinaram um documento constando que eu era infiel? Pois é. Agora, infiel e injusto é esse homem aqui que nós temos como líder. Aí eu comecei a dizer, ele se levantou para questionar. Eu digo: sente, porque eu tenho convicção do que eu estou dizendo. Eu digo: olha, quando o senhor me chamou de infiel, quando chegamos em casa, a minha esposa ainda achou um recibo no valor de R$197, e nós mandamos a foto desse recibo para a secretária, para uma das secretárias, que já era um motivo, só esse recibo já era um motivo para o senhor não assinar um documento, falsificar um documento e dizer que não foi constado um valor, nem um centavo, como contribuição dizimal em meu nome. Só esse recibo de R$197 já era bastante. Mas aí eu mando mensagem para a secretária perguntando se ela lembrava de
de um dinheiro que eu entreguei na mão dela para ela lançar como dízimo. Ela disse que lembrava. Depois ela mandou uma lista e mandou um áudio dizendo que ela avisou para o presidente que estava com o dinheiro, um valor de R$ 300 que eu tinha passado para ela lançar como dízimo em meu nome. E ela foi e mandou um áudio e disse: ó, pastor Zé Filho, eu conversei com o pastor, mas ele disse que era para me botar como oferta de missão. Oferta de missão. Irmãos, agora julguem, analisem e julguem esta situação. Veja qual foi a intenção do nosso líder. Se ele sabia que a minha contribuição conta muito para que eu fosse filiado à convenção, ela precisava constar em relatório. Mas por que ele sempre fez questão de desviar as minhas contribuições? Desde o primeiro pagamento que eu recebi como coordenador de área, essa contribuição ela já é retida, que eu acho que já é um crime, é ilegal, mas ela já é retida, e além dela ser retida, ela é desviada para outro fim. Eu não estou aqui acusando que ele comeu, que ele embolsou esse dinheiro, mas ele desviou para outro fim, para não constar em relatório, tá? Para não constar em relatório, que era para mim não ter a chance de ser filiado, e se um dia alguém indagasse ele, questionasse ele, ele ia apresentar isso, dizer que eu era infiel. Só que ele pensava que eu era um demente, ele pensava que eu era covarde, seria covarde comigo mesmo, não teria coragem de me defender. Pois eu tenho coragem de me defender, estou me defendendo aqui, estou apresentando a verdadeira situação, viu, igreja? Eu estou dando esta explicação com detalhes e poucos detalhes, porque eu não quero que esse vídeo extrapole aqui o tempo, viu? Porque eu tenho raiva de assistir vídeo grande, mas infelizmente esse aqui vai ter que ser assim. Aí ele teve que ouvir eu dizer isso para ele. E eu já tinha provado, já tinha mostrado isso para 2 pastores do nosso aqui, eu já tinha mostrado antes. E confirmei lá, e os pastores confirmaram, como eu tinha provado para eles. Então, meus amados, o que tem acontecido foi isso. E aí, depois da minha expulsão, ou suspensão, ele tentando justificar para a igreja, disse que eu já tive a minha oportunidade de ser filiado na convenção e que eu não aproveitei essa oportunidade porque eu fui infiel. Pois eu estou provando aqui que eu tive sim a oportunidade, mas essa oportunidade ela me foi tomada, ela foi tirada de mim quando ele falsificou o documento e desviou as minhas contribuições para me distanciar da convenção. Tá? Então, meu líder, ouça aqui. Tenha temor a Deus, porque eu fui questionado quando eu fui denunciado, disseram que eu tinha dito que não existia inferno. Eu nunca disse que não existia inferno. Eu falei eu expliquei o que é a palavra inferno, viu? Pela sua raiz etimológica. Agora, se eu tivesse dito que não existia inferno, seria uma situação. Agora o senhor parece mostrar e parece dizer que realmente não existe inferno. Porque a pessoa que faz o que o senhor fez comigo, desviar as minhas contribuições com uma intenção danina, uma intenção maléfica, tá? Para me distanciar da convenção. Fazer como o senhor fez, tomar essa atitude, é só mostrando que não tem medo do inferno. Então, se aqui alguém demonstra que não existe inferno, esse alguém é o senhor. Porque quem tem o temor, sabe que existe o inferno e tem medo de ir para lá, não age da forma que o senhor agiu. Porque o senhor cometeu um crime contra mim. O crime com práticas ilegais, e você ainda cometeu essa tamanha injustiça. Tá? Então fique aqui, tenha coragem, manifeste-se e prove que eu fui infiel. Porque eu posso provar, eu tenho a prova, igreja. Irmão, se alguém quiser, eu não vou expor aqui, mas eu tenho. Se alguém quiser, pode entrar no meu privado e pedir que eu mando para você. Eu mando foto e mando áudio da secretária. Eu não vou expor aqui para preservar a secretária, tá? Para preservar a dignidade da secretária. Mas se houver necessidade, eu acredito que eu posso colocar. E quero dizer só mais uma coisa. Estão dizendo por aí que eu disse que ia colocar a igreja na justiça. Eu jamais disse isso. Até porque eu respeito a igreja.
eu respeito a igreja porque eu sou a igreja, junto com vocês. Então, e eu disse que eu ia requerer, eu ia correr atrás dessa situação, mas se houver necessidade de eu mover uma ação na justiça, não será contra a igreja não, tá? Não será contra a igreja, será contra aquele que me prejudicou, contra aquele que me causou dano moral, tá? Moral, porque sofri danos morais e materiais, tá? Materiais. Você feriu a minha dignidade, você feriu a minha moral. Viu, meu líder? Então, igreja, eu não disse que ia colocar a igreja na justiça e jamais farei isso, tá? Jamais farei. Se eu mover na justiça uma ação, será contra ele que foi quem cometeu o crime contra a minha pessoa. Outro detalhe que eu quero expor. Estão me perguntando o que os pastores têm dito, têm achado. Não sei o que eles têm achado. E não quero envolvê-los. Dizer que eles estão apoiando o líder nessa situação, não. Eu até acredito que não. Mas não se manifestaram e eu respeito a postura deles, a decisão deles. Só fui informado que diz que depois que eu saí da reunião, eu fui informado que alguém estava pela calçada, pelo lado de fora, ouvindo. Essa pessoa parece que ouviu tudo. Não sei se ele gravou. Não sei quem é, não se manifestou ainda, não sei se vai se manifestar. Então eu não sei quem é essa pessoa, mas alguém ouviu tudo, ouviu tudo. Inclusive, eu fui informado que os pastores não estão falando comigo porque o líder pediu para eles não falar comigo. E de fato, eles não estão falando, irmãos. Nunca mais mandaram nenhuma mensagem de bom dia para mim. Passou Natal, passou Ano Novo, ninguém nunca mais falou comigo. Só que eu não tenho ressentimento, não guardo ressentimento disso. Eu entendo, sei por que eles estão tomando essa atitude, estão nessa postura, tá? Então eu quero passar isso para a igreja. Os pastores não têm nada a ver. Eles têm o meu respeito e isso eu falo apenas com os pastores que são filhos dessa igreja, foram formados nesta igreja, tá? Quanto aos outros, infelizmente eu não posso dizer a mesma coisa. Não posso dizer a mesma coisa. Até porque eles não têm conhecimento de causa, estão chegando agora. Então eu quero até pedir a eles, não se envolvam. Não entre, não pise, cuidado com esse terreno escorregadio. Você, pastor, quando for querer mostrar apoio ao líder, tenha cuidado o que você vai dizer nas congregações, tá? Não queira falar de heresia, que o pregador de heresia, tenha cuidado, viu? Porque eu já fui informado que os senhores estão tentando justificar aí para fazer a igreja ter uma impressão equivocada a meu respeito, tá? Eu estou sabendo. E você, dirigente? Esse recadinho aqui para os senhores, jovens obreiros. Vocês almejam o ministério. E eu peço a Deus, rogo a Deus que vocês alcancem. Só que eu quero dizer a você também não tem conhecimento de causa. Então, quando você for justificar na sua congregação, seja honesto também. Não comece a ingressar já com a desonestidade, não, viu? Com injustiça, não, porque aí você também está num caminho escorregadio, você pode cair e se machucar. Então, seja justo, seja honesto, seja sincero. Haja com sinceridade, não seja um bajulador, chegando ao ponto de ser mentiroso e falso também. Você sabe com quem é que eu estou falando, você sabe que é com você. Irmãos, eu estou dizendo isso porque tem dirigente fazendo uso do microfone nas congregações e mandando a congregação ter cuidado, dizendo para a igreja ter cuidado porque tem um pregador de heresia aí espalhado na cidade, pregando heresia. Para a igreja ter cuidado. Eu não sou herético. E para você me chamar de herético, você tem que provar. Você tem que mostrar para mim que você conhece, pelo menos, o que significa heresia. Eu quero perguntar para você, me apresente a sua matéria, a matéria que você estudou, a matéria de heresiologia. Porque se você estudou, assim como eu estudei, então me procure e venha me questionar e prove que eu sou herético. Viu, dirigente? É isso que eu tenho a dizer para o senhor. E o meu conselho é, busque a ingressar no ministério, mas vá com sinceridade. Porque acredite, até aqui vocês não têm sido sinceros, vocês têm demonstrado que são crianças ainda, tanto na idade como na maturidade moral, tá? Moral. E as pessoas percebem isso, os crentes percebem isso. Fiquem vocês sabendo. Então tome outro rumo, tá?
E o rumo que eu aconselho a vocês são estes: a ética, a moral, que assim vocês irão longe, tá? Vocês irão longe. Então, meus amados, é isto. Perdoe-me aí pelo vídeo tão extenso. E tenho muito mais coisa para dizer. Tenho muito mais coisas. E o objetivo desse vídeo aqui não é expor, não é fazer denúncia, tá? Não é fazer denúncia. Dizendo a vocês que eu sou crente, sou assembleiano, creio na Bíblia como regra de fé e prática do cristão. A única coisa que eu faço é a diferença. Conhecer as diferenças dentro da palavra de Deus. O que foi Deus que disse, o que foi o homem que disse. O que foi Deus que fez e o que foi o homem que fez. Tá? Então, são essas as diferenças que eu busco esclarecer dentro da Bíblia. E eu nunca disse que a Bíblia ela não vale nada e que ela não é a palavra de Deus. Nunca. Agora, uma coisa é, eu sei o que é de Deus e o que é do homem. Tá? Então, Deus abençoe, meu muito obrigado. E espero que o meu líder tenha coragem o suficiente para botar a sua cara em público e dizer que eu fui infiel. Dizer que eu fui infiel. E vou pedir só mais uma coisa para ele. Quando numa ocasião que eu disse que não ia mais ser coordenador de área, eu falei que ia sair, porque eu vi que a coisa estava tomando outro rumo e que a situação não era o que a gente pensava, em questão de ética e moral de um líder, eu disse que não ia ficar. E ele foi e disse que eu tinha que dizer isso, não era para ele não, eu tinha que dizer isso, era para o corpo de obreiro. Porque foi o corpo de obreiro que me colocou aqui. Então eu tinha que dizer, olhando para eles. Aí eu lhe pergunto, por que nessa reunião que você me expulsou, por que você não exigiu a presença do corpo de obreiro? Será por quê? Faça isso. Reúna o corpo de obreiro para eles me ouvir. Nos ouvir. O Senhor diz a sua versão e eu digo a minha. O Senhor prova a sua versão e eu provarei a minha. Mas como o Senhor se negou a fazer isso, eu estou sendo obrigado a fazer isso por este vídeo, através desse vídeo. Tá? Então, mais uma vez, igreja, julgue com a razão, pela razão, não vá pela emoção. E peço perdão àqueles irmãos que gostam dele, que são amigos dele. Tá? Peço perdão, porque eu sei que isso vai desagradar a você também. Mas se você é justo, se você ama a verdade e a honestidade, então você vai saber julgar essa situação pela razão, tá? Então, meu muito obrigado, o meu abraço a você e logo estaremos congregando. Não estou congregando esses dias, pois fomos acometidos do vírus da gripe e ainda estamos em recuperação. Mas eu acredito que na próxima segunda-feira já estaremos juntos. Eu lá embaixo, sentadinho no meu banco, mas estarei congregando porque eu sou crente em Cristo Jesus. Meu abraço, meu muito obrigado e que Deus abençoe a todos vocês.